Vocês viram que Zé Felipe e Ana Castela terminaram um namoro, né? Pois é. Isso faz a gente refletir sobre algumas questões. Eu vou usar como exemplo essa situação toda, né? Ah, mas você não tem nada a ver com isso. Eles são pessoas públicas, e nós, como seguidores, quando a gente segue uma pessoa, eu sigo a Virgínia desde antes dela casar com o Zé Felipe. E assim, não tô falando que eu sou fã, nossa, fã número 1. Não, não. Mas eu gosto do conteúdo dela. Não vai ser que eu gosto dela porque eu não conheço, né? Mas eu gosto do conteúdo dela, não tenho nada contra. Acho ela uma mulher muito sábia, muito, de uma paciência de Jó, porque é hater em cima dela o tempo inteiro. E você não vê ela retrucar. Você não vê ela falar mal de ninguém, você não vê ela retrucar fofoca, que falam dela, coisas que inventam dela, que é muitas, né, gente? Porque a galera que acompanha sabe que tem muita coisa que falam dela que é mentira. E ela não retruca, ela não fala nada, ela não discute, ela vive a vida dela, né? Eu acho ela uma mulher muito próspera também. Enfim, eu gosto, cada um é cada um, né? A gente tem que respeitar a opinião de todo mundo. E eu respeito a opinião de cada um que vier comentar, que não gosta dela, desde que não falte com respeito, é válido qualquer opinião, né, gente? E assim, quando você acompanha muito uma pessoa, que você acompanha os stories dessa pessoa sempre, é igual uma novela, né? Você acompanha tanto, parece que você conhece aquela pessoa, né? Porque você acompanha todos os dias o que ela posta. Ainda mais a Virgínia, que posta a vida dela o tempo inteiro, né? Você assiste aquilo tudo desde o começo, então você, quando acontece alguma coisa, você deduz o que pode ter acontecido, porque naquele outro stories ela falou isso, ela postou isso, e a gente, como seguidor, vai juntando as letrinhas. Sobre o casamento dela com o Zé Felipe, eu vou usar o exemplo deles para falar a minha opinião, tá? O sonho da Virgínia sempre foi casar e ter filhos. Ela sempre deixou isso muito claro. Família. Ela sempre sonhou em constituir uma família, né? O Zé Felipe, em contrapartida, sempre teve o sonho de ser pai. Isso ele sempre deixou muito claro. Eles se conheceram e em um mês, se eu não me engano foi um mês, ela já estava indo até ele, né? Acho que em 2 meses ela já estava morando com ele, foi tudo muito rápido. Engravidou com meses de namoro. Ela mesma falou uma vez que eles não tiveram tempo de se conhecer direito. Pularam etapas, né? Porque existe uma coisa, gente, que na minha opinião, isso é muito sério. Quando a gente é novo, a gente não pensa nessas coisas, né? A gente não tá nem aí pra isso. Mas, depois que você amadurece, eu hoje com 47 já sou mais madura e não faria muita coisa que eu fiz quando eu era mais nova. E tá tudo bem. A maturidade serve pra isso. Agora a gente ensina pros nossos filhos a não ser igual, a não fazer igual. Bola pra frente. Mas ela mesma falou que eles pularam etapas, que eles não deveriam ter feito assim, que isso, de certa forma, não foi legal, porque não vivenciou aquele namoro, aquela fase gostosa do namoro, a saudade. Quando você transforma o namoro num casamento, você tá pulando etapa. Você tá pulando etapa. E acaba aquela essência do namoro, aquela coisa gostosa de sentir saudade, porque não vê há 2 dias, há 3 dias. Você tá vendo seu namorado todo dia, o tempo inteiro? Tá praticamente morando com ela? Você tá pulando etapa. Quando você casar, não dou um ano, vai ter rotina. É rotineiro. Acho que é por isso que os artistas, eles se separam tão rápido, porque tudo com eles é muito intenso, muito rápido. E nós, né, meros mortais, quem somos nós na fila do pão, com a gente não é assim. Vocês já repararam isso? Como que o artista se separa assim? Ó, é rápido, tudo muito rápido. E se separa com uma facilidade, quando dura muito tempo e se separa, é com uma facilidade, né? Aquele post, a gente se ama, a gente vai continuar sendo amigos. Pobre não. Pobre quando se separa é quebra-pau, tô brincando. Mas assim, a gente, agora falando sério, a gente realmente pensa muito, né? Eu, por exemplo, para eu me separar, tem que ser algo muito grave, uma traição, uma coisa muito séria, né? Tem palavras que a gente não pode nem falar aqui. Eles não. Eles se separam com uma rapidez, com uma velocidade
Sinceramente, eu nem sei se isso é certo, se é errado, mas, né, enfim, cada um sabe de si. Porém, nesse caso específico, a gente faz essa análise. Foi tudo muito intenso, foi tudo muito rápido, atropelando etapas, enfim. Tiveram 3 filhos lindos, né, que são lindos. A Flo é uma coisa, o Brasil inteiro ama aquela menina. E muito prósperos, né? Compraram uma casa linda. Um casal que nós, seguidores, gostávamos de acompanhar. Acontece que o Zé Felipe, ele é muito imaturo. Ele é muito imaturo. Quem acompanha ela desde o começo sabe o que eu tô falando. O quanto ele é imaturo, criança. Ele precisa amadurecer. Olhando pelo lado da maturidade, eu entendo porque ele é novo ainda. Ele é um garoto novo. Por isso que eu falei sobre pular etapas, entendeu? Por ser muito novo, é um pouco consequente ainda, né? Não tem a maturidade que nós temos. Nós já tivemos a idade dele. E homens mais novos são muito mais imaturos do que as mulheres. Nós sabemos muito bem que as mulheres amadurecem muito mais rápido do que o homem. Isso é fato. Isso aí não tem nem o que discutir. Quando envolve a bebida, é pior ainda. Quantos stories a Virgínia postou incomodada com a falta de limite do Zé Felipe em questão das bebidas? Sempre bebeu muito. Em todas as festas ele sempre bebeu muito e isso incomodava muito ela. Ela estava sempre chateada com isso, demonstrando para ele que não estava satisfeita, gente, porque é chato. É chato. Quem conviveu com uma pessoa, não vou dizer alcoólatra, né? Porque eu não sei se ele chega a ser um alcoólatra, enfim, mas eu convivi um pouco porque o meu pai era. Não sei nem se eu posso falar que aquilo é pai, porque eu não considero, mas infelizmente é o meu sangue, né? A gente não escolhe o pai, enfim. Mas ele bebia muito, muito, sempre. E hoje eu detesto bebida alcoólica e eu não sei o motivo. Por isso, né? E é horrível mesmo, né? A pessoa que precisa de bebida para se divertir. Eu não preciso de bebida para me divertir. Aqui em casa, meu marido não precisa beber para se divertir. Sabe? Ah, mas nem todo mundo é assim. Concordo, nem todo mundo é assim. Só que eu tenho certeza que você, mulher que tá aí me ouvindo, se o seu marido em toda festa, todo churrasquinho que vocês fazem, ele enche a cara, eu tenho certeza, você pode até falar que você não liga, mas no fundo te incomoda. Porque é chato, é inconveniente, começa a fazer brincadeiras inconvenientes, começa a falar coisas que não é para falar. Gente, eu não suporto. E ela também não gostava. Eu acho que isso, não tô falando que esse foi o motivo do término da Virgínia e Zé Felipe, não. Mas foi um ponto muito forte. Apesar de eu achar que aconteceu algo mais grave, porque naquela viagem de Portugal que eles anunciaram o fim, tava tudo bem. Tava tudo bem. Ela postou o último story do Fomos, normal, né? Aquele beijinho que eles sempre davam, normal. Daqui a pouco, pum, apagou os stories e postou a separação. Eu acho que nesse tempo alguém pegou alguma coisa de alguém aí. Né? Enfim, é a minha dedução, mas eu acho que... E ela que já estava saturada, já estava de saco cheio de ficar aguentando as atitudes imaturas dele, ela já estava cansada. E a mulher, ela é muito assim, ela é esponja, né? Ela vai inchando. A mulher, ela vai aguentando. Ela vai aguentando. E o homem achando que pode fazer tudo com ela, porque ela tá quieta, ela vai aguentando. Só que chega um momento que acabou. O limite acaba. Aquilo incha de uma forma que não tem mais para onde inchar. A mulher, ela é assim. Ela custa tomar uma decisão, mas quando ela toma, meu bem, ela não volta atrás. E eu acho que foi isso aí que aconteceu com a Virgínia. Apesar do povo atacar tanto ela, eu sempre falei isso, que quando ela resolver abrir a boca e contar, esse povo que acusou ela, que os haters, né, que caíram em cima dela, acusando ela dessa separação. Ah, é porque ela jogou a família dela no lixo. Esse povo, tomara que sejam humildes para pedir desculpa. Da mesma forma que foram comentar um monte de coisa, que eu fiquei pasma de ler, que seja humilde para chegar lá e falar, eu me enganei. Desculpa, Virgínia, né? Porque eu acho que vocês vão se surpreender quando essa mulher resolver abrir a boca. Eu acho. Mas vamos lá. Terminaram. Ela
já engatou um namoro com o Vini Júnior, ele com a Ana Castela. Gente, muito rápido. As coisas aconteceram muito rápido. A Ana Castela uma vez falou que no primeiro trabalho que eles fizeram, tá aí, gente, só pesquisar. Tá por aí. No primeiro, acho que foi no primeiro trabalho, se eu não me engano, que eles fizeram, ele ainda era casado com a Virgínia. E ela ficou encantada. Tanto que ela chegou em casa e comentou com a mãe dela: mãe, o Zé é igual a gente, igual todo mundo aqui. Ela ficou muito encantada com ele. Ele ainda era casado. E, coincidência ou não, quando eles terminaram, Zé Felipe e Virgínia, com quem que ele começou a namorar? Isso aí eu vou deixar em off, é minha opinião, não quero dar minha opinião. A minha opinião já tem sobre isso aí, mas eu não vou falar, enfim. É isso, gente. Foi tudo muito rápido, tudo muito imaturo. Aí você envolve pessoas no meio disso, conheceu família, tirou foto de Natal em família. Gente, tudo muito rápido, um turbilhão. Pior, 3 crianças no meio disso tudo. 3 crianças no meio disso tudo. Tirando foto em família. Como é que fica a cabecinha dessas crianças? Né? Porque conhece uma madrasta, termina, daqui a pouco tá com outra. Eu acho que assim, as pessoas têm direito, tá? De ficar com quem quiser, a hora que quiser, é problema, tudo bem, mas não envolve as crianças. Foi tudo muito rápido. Vocês podem me julgar, tá, gente? Já falei, quem não concorda, tudo bem. Desde que não faltar com respeito, porque eu vou excluir, não vai adiantar comentar. Se faltar com respeito, eu vou excluir, então você só vai perder seu tempo, tá? Mas a sua opinião sendo contrária à minha com respeito, tá tudo bem. Mas assim, eu acho que não precisa envolver 3 crianças. Eu só fico com pena delas, porque não tem que envolver. O José é pequenininho ainda, o José não entende, tudo bem. Mas as Marias, elas já começam a entender. Ainda mais a Maria Alice, gente. Maria Alice, ela é... Já repararam que ela é bem sensitiva? A Maria Alice, ela é pra frente, tá, gente? Eu já reparei que ela sente as coisas, essa menina é bem evoluída, tá? Mas é isso, eu acho que a gente tem que pensar muito bem antes de se envolver com alguém tão rápido quando a gente se separa, porque isso envolve muita coisa. Agora sai um monte de gente machucada. Sai um monte de gente machucada. Eu tenho certeza que a Ana Castela tá machucada. Tá triste, tá magoada, tenho certeza. Porque assim, minha opinião, tá, gente? Ele postou no término lá que ele ama ela, eu não acho que ele ama ela. Eu não acho que ele ama ela. Porque ninguém deixa de amar tão rápido. Ele amava a Virgínia tem pouco tempo. Pouco tempo postava que amava a mulher dele. Aí pouco tempo já ama outra. Que amor é esse? Acredito sim que ele teve uma paixão por ela, porque paixão é diferente de amor, né? Uma paixão, aquela coisa, aquele fogo que vem, que domina. Acredito. Mas amor não. Pode ter confundido. Porque amor, sinceramente, eu não acho que seja, tá? Ah, você acha que ele e Virgínia voltam ainda? Acho. Acho que vai acontecer muita coisa ainda e eu acho que eles vão se encontrar. Gente, eu sou meio sensitiva também. E quando eu vejo a Virgínia, eu vejo ela com ele. Quando eu vejo ele com ela. Eu só consigo enxergar os dois juntos. É incrível isso. Não consigo achar bonito ele com outra, ela com outro. Quem tem que achar bonito é eles, né, gente? Eu sei disso. Eu sei que vai ter muita gente falando isso aí. Quem tem que achar ou não é eles. Tô falando como seguidora, tá? Como vocês também dão a opinião de vocês. Mas, sei lá, eu acho que tem volta. Tem sim. Vocês acham também? Deixa aqui nos comentários quem concorda comigo. E assim, vou repetir, a galera que meteu hater na Virgínia vai se arrepender, viu? Hoje eu vi a Camila Simeone. Quem segue a Camila Simeone aí? Fala pra mim, só um momentinho, gente. Quem segue a Camila Simeone? Hoje ela postou um stories que ela foi perfeita no que ela falou. O Zé Felipe, em menos de um ano, teve 2 separações. E depois a errada é a Virgínia. Então vamos esperar cenas dos próximos capítulos. E assim, eu acho que a Virgínia não vai falar nada, não.
sobre o motivo da separação deles, porque ela é muito sábia, como eu falei no começo do vídeo, eu acho a Virgínia muito sábia. Ela não é desnecessária quando ela fala as coisas, eu não acho ela desnecessária. Eu acho ela muito sábia, ela aguenta muita coisa, viu? Eu não aguentaria. Eu não aguentaria nem metade do que ela aguenta. Mas assim, eu não acho que ela vai falar porque ela quer preservar muito, né? Os filhos, a família dela. Então eu acho que ela não vai falar. Mas é claro como a água que aquela separação ali, o culpado foi ele. Mas vamos esperar a cena dos próximos capítulos. Eu acredito sim numa volta. Mas eu acho que primeiro ele tem que amadurecer. Acho que eu, no lugar dele, ficaria um tempo sozinho, para pensar na vida, botar a cabeça no lugar. E serve como amadurecimento isso tudo que está acontecendo, né? Tudo tem um propósito, né, gente? Eu já passei por muitas coisas lá atrás, quando eu era nova, que eu sei que acrescentou na minha vida, porque me ajudou a ser mais madura, me ajudou a pensar como eu penso hoje. Não faria de novo? Não. Ensino os meus filhos a não fazer. Por isso que eu acho que também vai servir para ele. Ele vai amadurecer. E se eles voltarem, eles vão voltar mais maduros, porque passaram por esse turbilhão todo, né? E principalmente ele. Ele vai amadurecer muito com essa situação toda. Isso se ele tiver juízo agora e ficar um tempo sozinho. Se bastar, sabe? Se baste. Tem amor próprio. Você não precisa ficar atirando para todos os lados, ficando com uma hoje, com outra amanhã, para preencher vazio nenhum. Se preencha primeiro. Se baste primeiro, para depois procurar alguém. Então, tomara que ele dê um tempo, sabe? Fique um pouco sozinho. Não bote ninguém mais no meio disso tudo, porque, como eu falei, machuca as pessoas. Deve ter machucado muito essa menina. Essa menina deve estar muito magoada, muito triste, porque é uma menina muito nova, gente. Muito nova, né? A Ana é nova, uma menina nova. Não tem filhos. Então, assim, entrou nessa situação toda que eu, no lugar dela, não teria entrado. Não teria. Muito recente, na cara que ele ainda gosta da ex, enfim. Mas cada um é cada um. Tomara que sirva para ele amadurecer e que a volta seja com mais maturidade, que eu acredito numa volta. Conta aqui para mim o que vocês acham. Volta ou não volta? Virgínia e Zé Felipe que eu tô falando, hein? Me conta.